E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui mais uma análise e dessa vez vai ser uma análise que foi feita por um pedido de um membro e o pedido dessa vez foi feito pelo Lobo Solitário, que mandou a seguinte mensagem. Olá Danilo, peço para que avalie meu jogo Tommy and the Monster Prison. Sou desenvolvedor solo, mas o projeto utiliza os trabalhos tanto pagos quanto gratuitos dos parceiros artistas e desenvolvedores das lojas Unity Asset Store e Itch.io. Assim vamos dar os devidos créditos. Produzido por Marcelo Tomenguete de Moraes, que eu imagino que tenha sido o colega que solicitou aqui o pedido. A base do projeto foi feita pela Final Boys. Os artistas do Itch.io são o 0x72, o Krishna Palácio, o B-Dragon 1727, o Batereia, o Pixel. As músicas foram feitas pelo Corentin Gezenok e o Hydron Gene. Inclusive, peço perdão se eu tiver pronunciado algum nome errado, né? Mas é difícil porque tem alguns nomes que são estrangeiros e outros que são apelidos, né? Então é difícil de ler. Mas já fazendo um adendo aqui, cara, os créditos eles precisam estar dentro do jogo, tá? Eu não falo isso aqui para ofender o colega ou diminuir ou qualquer coisa do tipo, mas no geral, cara, a realidade é as pessoas não ligam muito para quem fez o jogo, tá? Então você precisa colocar os créditos dentro do jogo. Inclusive, abrir aqui o jogo rapidinho, tá? Isso aqui seria o nosso menu principal aqui, basicamente, do jogo. Se eu clicar aqui, a gente vem para a tela de seleção de nível. E se eu clicar aqui para voltar, a gente não volta para aquele menu inicial lá. Então, o padrão da indústria indie é a gente fazer o quê? A gente colocar um botão ali no menu inicial para os créditos e mostrar os créditos. Pode ser também que ele tenha implementado que, ao concluir o jogo, sobe os créditos, tá? Mas se não for o caso, você tem que colocar os créditos dentro do jogo. Se os créditos estiverem dentro do jogo, você não precisa creditar em mais nenhum lugar, tá bom? O seu trabalho ele já foi feito. Mas enfim, continuando. Como base ou protótipo desse projeto foi utilizado um pacote de modelos Pack of Templates chamado Stealth Action Spy Game Kit, publicado na Unity Asset Store pela Final Boss. As artes desse pacote foram substituídas e o código modificado para as características específicas do projeto. Além de refazer, animar e criar vários assets de arte, tive que trabalhar bastante para transformar a base de um jogo 3D para 2D. Foi minha primeira publicação na Steam e eu não tinha ideia da importância da wishlist antes do lançamento. O jogo foi feito em 3 meses e consegui entrar no Next Fest, mas não tive bom desempenho. Vendi pouco e tive uma avaliação negativa reclamando das hitbox, o que gerou um reembolso. Ó, isso aqui faz parte, tá? Mesmo que o seu jogo fosse top de linha ali, todo jogo ele vai receber gente reclamando e vai receber reembolso, tá? Isso faz parte do jogo, não esquenta com isso não. Apesar de usar assets prontos, esse jogo faz parte do universo próprio e já estou produzindo o próximo com muito mais cuidado e carinho. Espero que o pessoal goste dele, tá? Então, eu vou até abrir aqui o jogo de novo, vou fechar aqui, porque quando a gente abre o jogo aqui, ele inicia aqui, eu acho que isso foi uma espécie de logo, né? E a gente começa aqui com uma cutscene. Essa cutscene aqui ela é interessante porque mostra que o jogo foi feito com carinho, né? Então estão saindo mais bolinhas aqui, não sei, parece que são as lágrimas, a alma ali do personagem, eu não entendi muito bem. Aí esse bicho aqui que parece tipo um Chulu, né? Ele parece que está coletando aqui essas bolinhas azuis, dá pra ver, ficou muito clarinho, né, cara? Não ficou muito... As bolinhas aqui ficaram um pouco difíceis de se enxergar, né? Quem tem problema de vista não vai conseguir ver direito. E aí foi pra poção ali, a poção foi pro baú e esse monstro aqui manda o outro monstro para algum lugar. Também tem como esquipar ali a cutscene, que é bom, né? E é bom a gente falar sobre isso aqui porque jogos nessa faixa de preço, eu acho que o jogo está custando em volta de R$5 ali, está custando R$4,99, vou conferir, tá? A galera já não espera muita coisa dele, tá? É um jogo baratinho e tal, então se não tivesse uma cutscene, provavelmente ninguém ia reclamar que está faltando uma cutscene, entende? Então, ter uma cutscene é algo que mostra que o jogo foi produzido com carinho, mas ficou faltando algumas coisas fundamentais aqui no jogo, né? Como eu falei ali nos créditos, faltou um menu principal, né? Principalmente pela questão das configurações. Então, cara, um jogo da Steam, um jogo pago, ele tem que ter as configurações, tá? E o básico do básico que você faz é colocar uma opção de regular a resolução, um botão ali para você tirar e colocar na full screen, geralmente um checkbox, né?
e no mínimo um slider de volume. Mas o ideal seria que tivesse pelo menos separado música e sound effect, e eu recomendaria colocar um master ali também, tá? Porque às vezes eu quero jogar com os sound effects do jogo, mas não quero ouvir a música, tá? Então é o básico, e o nosso colega acabou não fazendo isso. Como eu falei aqui, se a gente clica aqui, a gente tem as opções de ou resetar o save e de quitar, não tem como controlar as resoluções e tal. E aí, beleza, não. A gente consegue regular o volume pelo mixer, né? Inclusive, vem outra crítica que eu tenho a fazer aqui, que é o seguinte. Eu regulei aqui pelo mixer, eu coloquei no 2 aqui, eu coloquei bem baixinho, porque a música em game, ela é muito alta e ela é extremamente repetitiva. Então, cara, você colocou uma música aqui que é muito alta no jogo e eu não tenho como regular ela pelo jogo, sendo que é um jogo pago, entendeu? Então, é algo que deveria ter sido feito também, seria o mínimo, tá? E eu não falo isso aqui para diminuir ou para ofender o colega novamente, cara, mas é realmente algo que os jogadores eles vão esperar que seja feito no jogo, tá? Eu vou dar play aqui nessa primeira cena. Aqui tem outra cutscene, né? Vem um monstro come a gente aqui. Aqui é quase como se fosse uma espécie de tutorial, né? Que é interessante também. Tem essa barreira aqui nas tochinhas. Aí ele mostra aqui, ó, a tochinha. Aí a tochinha ela vai apagar e aí a barreira abre aqui. Então, interessante, ele já está induzindo a gente aqui a jogar o jogo. E aí a gente entra naquela música que eu falei, tá? Aqui eu também encontrei o primeiro bug do jogo, que se eu der Alt Tab aqui, naquele momento onde a fadinha mostra o Follow Me, ele aparece os botões aqui, o jogo trava, tá? Então já é um bug aí para ser resolvido, cara, entendeu? Então o jogo tá com uns bugzinhos. Isso aí acontece, esse bug aqui não é nada que atrapalhe o jogo, vou reiniciar o jogo aqui. Mas enfim, foi um errozinho que encontrei que eu achei bom citar aqui, tá? Então vou colocar aqui de novo. Como eu falei, não é nada que atrapalhe, mas se pode ser corrigido, né? É bom que seja corrigido. Vou esquipar aqui, beleza. E aí, como que o jogo funciona, né? Tá, a fadinha fala Follow Me e a gente joga aqui, controla o personagem pelo cursor, cara. E essa é uma crítica aqui que eu vou fazer também, que eu achei que não foi uma boa decisão aqui de game design controlar o personagem com o cursor do mouse, né? Porque um jogo desse, top-down, tá? 2D, os jogadores eles já vão esperar que o personagem seja controlado pelo teclado, tá? Com WASD ou setas, tá bom? E, cara, esse é o padrão, tá? Então, é extremamente difícil de controlar o personagem assim, dessa forma. Eu imagino que ele tenha feito isso porque, como ele falou, foi um template que ele pegou, que ele transformou de 3D para 2D. Mas mesmo assim, o jogo ele é 2D, tá? É esperado que dê para controlar. Enfim, aqui a gente tem um jogo stealth, né? A gente já eu passei ali sem querer na visão ali do inimigo e acabei morrendo, tá? Então, toda vez que a gente morre, ele reseta, né? E a gente precisa voltar tudo. O que é uma outra decisão que eu não achei muito boa de game design. Por exemplo, essa moedinha que eu coletei aqui, quando eu morresse, seria legal se eu não precisasse coletar ela de novo, tá? Eu sei que tudo bem, isso vai do balanceamento ali do jogo, talvez tenha sido feito de forma proposital, mas algo que eu preciso sempre comentar aqui com vocês é o seguinte, cara, game design é muito sobre você trapacear para o jogador sem o jogador sentir que você está trapaceando para ele, tá? Então, essa aqui é uma boa dica, mas um outro exemplo que eu posso dar, se eu for pegar um jogo top-down shooter, que é o que eu estou acostumado a fazer, né? Que é o que eu estou fazendo no momento, você faz o projétil do jogador mais rápido que o dos inimigos, tá? A hitbox do projétil maior que a hitbox dos projéteis dos inimigos e assim por diante, sabe? Faz o jogador mais forte sem o jogador perceber que ele é mais forte. Aqui uma outra dica que eu poderia dar é o seguinte, ele mostrou ali na cutscene inicial que a gente tem que passar aqui na tocha, né? Apagar a tocha para poder abrir as passagens aqui. Porém, isso aqui poderia ter sido melhor indicado no polimento, né? Então essa tocha aqui, ela é igual, a mesma sprite aqui da passagem. Só que como essa tocha aqui, para a gente ativar ela, a gente precisa colar aqui, seria legal se tivesse, por exemplo, um outline aqui, ou até mesmo um círculo aqui em volta, verde, alguma coisa aqui, para indicar que a gente tem que andar até aqui, né? E não até aqui. Inclusive, se a gente encostar nessa parede aqui, a gente também toma dano e morre, que eu também não acho que tenha sido uma boa decisão de game design. Por quê? Senão o jogo ele acaba pecando, né? Pela dificuldade excessiva, que é o maior problema aí de game design
desenvolvedores iniciantes, tá? E toda vez que eu morro, eu preciso voltar no começo e fazer tudo o que eu fiz de novo, tá? Então o jogo ele acaba ficando extremamente repetitivo, maçante e chato, cara, entendeu? Então essa parede aqui, ela podia simplesmente não causar dano, ser só uma parede, tá? Que eu só consigo passar se eu abrir a passagem. E nem por conta disso o jogo ele ficaria, tipo, muito mais difícil, tá vendo? Porque não é difícil de evitar aqui, encostar. Só deixaria o jogo menos chato, né? Então a gente passa aqui na segunda tocha, abre as passagens aqui pra cá, né? E a gente vai ter que passar por ali. Vamos passar aqui bem rapidinho, né? Ele vira pra lá, a gente sai correndo. No limite, eu acho que pro primeiro nível... pior que a gente tinha que vir aqui pelo outro lado, né? Essa passagem ali ficou um pouco difícil, mas ok. O nível de dificuldade desse primeiro nível não é tão ruim, não. Inclusive tem um baú ali, eu acho, pra cá. Se a gente vier aqui pra esquerda por cima, a gente consegue pegar esse atalho aqui, sem correr esses perigos aqui desses monstros de baixo, né? E a gente pega a recompensa. E aí eu vou passar até por cima de novo para não correr o risco da gente ter que morrer de novo, né? E ter que fazer tudo de novo. E aí, cara, a gente passa por aqui e tal. Então foi legal que tenha aquele atalho ali, né? Mas a gente tem que dar uma volta muito maior, né? Mas tudo bem, a gente consegue pegar aqui, aí a gente limpa aqui a cena toda. Legal ali, ele deu um polimentozinho, né? De quando a gente completa aqui o level, os inimigos são destruídos ali, quando a gente pega tudo e tal. Eu achei legal, um bom toque de polimento. Mas no geral, o jogo ele poderia ter sido melhor polido, tá? Aí a gente passa aqui para o próximo nível e a gente já começa aqui. Eu vou fazer outras críticas aqui do seguinte, cara. Esse jogo aqui ficou faltando melhorar a qualidade gráfica e a qualidade da direção artística do geral, tá? Então o que que acontece? Quando a gente vai falar de jogos comerciais, né, cara? A gente tem um mínimo aqui de qualidade que se é esperado aqui desses jogos, tá bom? Então eu acho que esse jogo aqui ele não chega, mesmo que ele tenha utilizado assets e tal. Você vai ter que desenvolver melhor essa sua habilidade de utilizar assets. Inclusive, vou tentar ir jogando aqui enquanto a gente passa, né? Essa parte aqui eu não entendi muito bem, né? Como é que a gente faz para passar por aqui sem encostar aqui nessa área, né? Acho que a gente tem que passar ali na hora que ele estiver virando para a esquerda, não? Beleza. Eu vou jogando aqui, senão vai ficar difícil de assistir o jogo, né? Mas a gente vê aqui principalmente que a qualidade artística aqui do jogo ele ficou devendo por conta do personagem. Né? Essa pixel art desse personagem aqui acaba ficando simples demais, tá? Os monstros aqui eles não são muito apelativos visualmente, não é algo que atrai o público, tá? E a arte do seu jogo é o que vai vender o seu jogo, certo? Porque quando você faz a sua página na loja e tal, como é que você vende o seu jogo, né? Não só na página da loja, mas nas mídias sociais, né? Você vai tirar screenshots, você vai fazer vídeos de gameplay, né? Então, a todo tempo ali, você vai estar, o jogador, né? Seu possível cliente vai estar vendo a arte do teu jogo antes de jogar o teu jogo, né? Você pode utilizar a demo, né, para ajudar a vender o teu jogo, se o seu jogo ele for mais um jogo que depende mais da experiência, né, do que necessariamente jogar. Aí a gente deixou passar uma tocha ali, pera aí que eu vou voltar lá, né? Então você pode colocar uma demo ali, mas antes do jogador passar pela demo, né, ele vai ter que passar pela página, ele vai ter que se interessar primeiro pelas screenshots e pelos vídeos ali de gameplay, pelo trailer e tudo mais, né? Então a arte do jogo ela é fundamental aí para que o jogo ele venda bem, né? E infelizmente eu acho que o nosso colega acabou não conseguindo chegar nesse mínimo de qualidade aí que é exigido pelo mercado, né? Que é um mercado muito exigente, tá? E aí a gente entra no assunto aqui também da direção de arte. Então, a direção de arte já é uma parada à parte, porque tem jogos que eles têm estilos gráficos muito, muito simples, né? Só usando figuras geométricas e tudo mais. Mas ainda assim, são jogos que geram um apelo visual por causa do polimento ou por causa de como as coisas se encaixam, tá? É tudo feito ali nos mínimos detalhes. Então, é um estilo minimalista, mas é um estilo, algo que é bem feito, né, cara? Ué, a gente deixou alguma tochinha passar, né? Provavelmente. Foi por aqui que a gente começou, não foi? Engraçado que a gente limpou aqui, mas eles não morreram. Ah, tem uma tochinha aqui. Tá, beleza, deixei passar ali e acabei moscando. Legal que, tipo assim, a tochinha,
ela deveria mostrar ali qual parte do jogo que abre ali a passagem, né? Mas você vê aqui que, tipo, passei na tochinha e ela não me mostrou que foi aquela passagem lá de cima, né? Parece que a câmera não conseguiu chegar lá, então parece que foi algum bugzinho, não sei. Abriu aqui, ó, tá vendo? E ele não mostrou, ela arrastou, mas não chegou a mostrar até aqui, então é mais um problema aí também, tá? Essa parte que eu tava falando ali da qualidade gráfica, né? Eu sei que é uma parada difícil. Até se a gente for olhar essa tela aqui de Vitória, ele tentou fazer um polimento, ele fez aqui, ó, uma gracinha e tal, o texto balançandinho e tal. Mas se vocês forem ver, até aqui pelos sprites das estrelas, tá? Ele deve ter feito numa pegada aqui meio mobile, eu acho, né? Onde tem tipo uma estrelinha aqui, essa estrela aqui essa talvez um pouco maior, né? E essa aqui, a do meio aqui, ela é maior do que as das extremidades, né? E ficou um pouco esquisito aqui esse sprite dessa estrela. Ela ficou meio gordinha aqui e tal. Dá pra ver, novamente com todo respeito, cara, não tô falando isso aqui pra diminuir seu trabalho, mas dá pra ver que é uma pixel art amadora, sabe? Não é algo que foi feito por alguma pessoa mais experiente, tá bom? E aqui, como eu falei, a direção de arte, ó. Olha aqui o tamanho do pixel da fonte aqui em comparação do tamanho dessa fonte aqui ou até mesmo do sprite da estrela, entendeu? Esse pixel aqui é muito menor, ou seja, é uma direção de arte, de pixel art que não está encaixando, tá? Os botões aqui não encaixam aqui com esse design, né? Então tem muito a se melhorar aí. Eu sei que não é algo simples de fazer, tá? Mas é do jogo. E a gente entra aqui no assunto até da UI, como foi feita a UI, tá? Então, se a gente pegar aqui a UI, né, tem um botão de pausa aqui, se eu der ESC aqui, eu não pauso o jogo, né? Então seria legal se já tem um pausa, se eu apertasse ESC, que eu pausasse, né? Então é o padrão, mas se eu clicar aqui, ele pausa, que é meio esquisito, né? Então aqui a gente vem para o menu, que é basicamente a seleção de níveis, né? Porque não tem configurações, não tem mais nada lá. E a gente consegue resumir aqui, né? E aí o que acontece? O que eu achei de mais esquisito aqui nesse menu é que ele colocou as mortes aqui. Eu acho que se eu morrer aqui ele conta, né? Vamos ver, ó. Ele vai botar a caveirinha ali 1, né? Então, cara, essa disposição de UI ficou muito, muito esquisita mesmo. Por quê? Aqui não dá pra ver porque esse level ele é meio que todo preto. Tá, aqui vai dar pra ver, ó. Repara que ele colocou uma barra preta aqui, tá vendo? Se eu passo ali na luz vermelha ou no monstro, dá pra ver bem. E aí, cara, eu não entendi muito bem por que ele fez isso, se ele podia simplesmente ter colocado só os ícones aqui, ó. Repara que são 4 ícones, podia ter colocado um em cada canto aqui na tela e não precisaria cortar o jogo por conta disso, entendeu? Então ficou muito esquisito mesmo. Os botões, eu acho que esses ícones aqui, eles poderiam ser bem maiores, né? E eu acho que a seleção aqui das fontes aqui poderia ter sido melhor também, né? Aqui a gente pega a poçãozinha mata aquele monstrinho ali, beleza? E a câmera, dessa vez a câmera puxou, né? Tem uma tocha aqui, a gente puxa pra cá e aí a gente pega uma moeda. Eu já dei uma jogada nesse jogo aqui, eu sei que é mais fácil a gente passar por aqui do que por lá, por causa da ordem aqui que o bagulho passa, né? Mas agora que não tem mais esse bicho aqui, a gente consegue abrir essa passagem aqui. E de novo, né? A câmera não puxa até onde a passagem foi aberta. Mas voltando aqui pela UI, cara, esse ícone aqui da morte podia ter sido puxado mais para baixo, né? Talvez a minha câmera esteja em cima. Pera aí, deixa eu tirar a câmera rapidinho. Então, tá vendo aqui, ó? Podia ter sido a caveirinha puxada aqui ou para essa extremidade aqui, mas já que ele fez essa disposição aqui, por que não colocou aqui, sabe? Mas mesmo assim, cara, eu acho que foi uma escolha estranha. Podia ter feito como eu falei, né? Uma UI bem minimalista aqui seria colocar ou tudo aqui em cima, tá? Uma coisa do lado da outra. Esse botão aqui de pause eu acho que não precisaria, simplesmente ESC pause é o padrão de jogos da Steam, tá? Os jogadores, eles meio que já vão esperar isso, tá? Então não precisa de um botão de pause, simplesmente ESC pausa. E esses 3 ícones poderiam ter sido colocados até um do lado do outro aqui, num canto só, mas podia ter espalhado também, sabe? Colocar um em cada canto aqui. E os ícones eu acho que poderiam ser bem maiores, eu acho que eles ficaram muito pequenininhos, né? Aqui a gente vai limpar aqui o level, ficou faltando uma moedinha, né? Que tá mais pra cima. Beleza, a gente pega a moedinha aqui, beleza, fizemos 100%, né? 3 estrelas aqui. E a gente vai completar. Essa tocha aqui ficou meio esquisita, né? Essa passagem aqui é bem whatever, tipo, podia ficar limpa. Ou essa tocha tinha que ficar em outro lugar, né? Pra poder fazer meio que sentido no puzzle. Mas tudo bem também. Não é algo que atrapalha muito. Mas a gente vê que é um game design feito por alguma pessoa não muito experiente.
entendeu? Vou jogar mais um nível aqui, não vou conseguir jogar muito mais do jogo, senão o jogo ele vai ficar muito longo, né? Mas esse jogo aqui, eu acho que ele pelo menos não peca tanto pela questão da dificuldade, entendeu? Mas eu acho que o que peca aqui nesse jogo em questão de game design é o seguinte, cara. Eu não gosto muito desse tipo de jogo stealth, tá? Mas você precisa ter a noção do seguinte: o que o público desse estilo de jogo espera desse tipo de jogo, sabe? Então você tem que conhecer os seus concorrentes e saber o que os seus concorrentes estão fazendo de errado, que você pode consertar, digamos assim, ou o que você pode oferecer de diferente, né? Senão, o que vai acontecer? Você vai ter que compensar na qualidade, tá? O que vai ser muito difícil. Vídeo que você não tem experiência, você tá sozinho, você não tem dinheiro, você não tem recursos o suficiente para competir pela qualidade, cara. Então vai ficar difícil, sabe? Então, naturalmente, um jogo que ele é um produto, digamos assim, com uma qualidade mais baixa, tá? Vai ser difícil de vender, porque infelizmente o público ele prefere pagar 100, 200, 300 reais num produto de qualidade do que pagar R$1, 2, 3, até R$5 num produto de mais baixa qualidade, entendeu? Esse é o mercado. Então, eu sei que faz parte, tá? Eu também, o primeiro jogo que eu lancei foi bem parecido com esse aqui, tá? Não em quesito de gênero, mas em quesito de nível de qualidade. É só procurar pro Square Knight aí, eu já fiz vários vídeos falando sobre esse meu primeiro jogo, tá? Então, fez parte da minha caminhada também, isso faz parte da trajetória de todos nós, desenvolvedores, né? Lançar um jogo na Steam. E é meio que isso, sabe? Tá, então, cara, só pra gente trocar uma ideia rápida aqui, né? Eu troquei uma ideia com algumas mensagens ali com o nosso colega, né, pelo YouTube, e eu senti que o nosso colega ele estava muito interessado em saber por que o jogo foi mal, né? Eu dei algumas sugestões de melhorias aqui que podem ser feitas, né? Para você melhorar a qualidade gráfica do seu jogo, se você não é um artista experiente, você tem algumas opções, cara, que é o seguinte: você pode continuar desenvolvendo essa sua habilidade de trabalhar com assets, tá? E aí você vai ter que investir em assets mais caros, provavelmente. Eu recomendaria ir para o 3D, tá? Eu sinto que o 3D ele é mais valorizado pelo mercado, tá? A pixel art, eu amo pixel art, mas pixel art está desvalorizada, cara. A realidade é essa, tá? Então a tendência vai ser mais fácil de você fazer um jogo que chame mais atenção do público se ele não for de pixel art, né? Principalmente se for de 3D, porque pode ser uma arte mais vetorial, uma animação ali mais detalhada, né? Numa qualidade maior. Mas eu acho que 3D ainda é melhor. Mas você tem a opção também de tentar procurar algum parceiro, que foi o que eu fiz, tá? Então, meu primeiro jogo também não ficou com uma qualidade gráfica muito boa, e aí eu optei por chamar pessoas para trabalharem comigo e me ajudar, tá? E foi assim que eu consegui alcançar um resultado mais interessante para o meu segundo jogo. Mas o nosso colega, ele também pode simplesmente optar ali por desenvolver essa habilidade, tá? E não só a habilidade de fazer uma arte boa, né? Fazer uma pixel art melhor e tal, mas desenvolver a habilidade de programar, desenvolver a habilidade de game design, desenvolver a habilidade de marketing, e todas essas habilidades são habilidades que demoram tempo, cara, levam anos aí para você desenvolver, e como você pode ver, são várias coisas, né? E todas essas coisas são coisas que levam anos e anos para você ficar bom, cara. É o jogo, entendeu? Então não adianta ter pressa, tá? E, inclusive, já teve gente que veio fazer chacota, veio fazer graça, falando tipo assim: ah, vou contratar lá a análise lá do Danilo, vou fazer o que ele falou e vou ficar rico, né? E obviamente não é assim que as coisas acontecem, cara, não é assim que a banda toca, sabe? Então, como que as coisas funcionam, né? Porque eu troquei ideia com um colega e ele realmente parecia estar preocupado em querer melhorar, né? Querer entender por que deu errado. E é simplesmente assim que funciona. Você faz um jogo, ele não vai muito bem, né? Você tenta entender por quê, no que você falhou, né? E você tenta melhorar, né? Para o próximo você poder ir para o próximo patamar, entendeu? Então, eu sempre dou sugestões aqui de coisas que sejam possíveis de serem melhoradas, né? Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim: ah, beleza, ó, pô, o menu aqui não precisava dessa barra preta e tal, poderia ter colocado ali e tal. E ainda assim, né, mesmo se fizesse essas coisas, o menu poderia ter sido feito muito, muito, muito melhor, né? Porque uma UI profissional
também é outra parada que, tipo, leva anos e anos para você fazer uma parada muito boa, sabe? Então, faz parte do processo e leva tempo. Só que aí, cara, eu dou sugestões aqui que são possíveis de serem melhoradas. E aí você vai e tenta acertar isso pro próximo jogo. E aí você vai errar em outras coisas. E aí você tenta focar em acertar essas outras coisas. E aí você vai para o terceiro jogo. E aí você melhora o terceiro jogo. E vai para o quarto jogo. E melhora o quarto jogo. Vai para o quinto jogo. E melhora o quinto jogo. E vai melhorando, melhorando infinitamente. Até você se tornar tão bom naquilo que você faz que as pessoas vão estar dispostas a pagar por aquilo. Tá? E é assim que funciona. Esse é o processo. E quanto tempo leva para fazer isso, né, cara? A gente sempre tem essa ansiedade. A gente tem a necessidade de pagar as contas, claro. Mas, cara, não tem segredo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua caminhada. Não adianta ter pressa, tá? Vai ser no tempo que tiver que ser. Só Deus sabe, tá? Então, cara, como eu falei, tem outras opções, por exemplo, para você chegar ali no mínimo de qualidade gráfica, como eu falei, você pode tentar procurar um artista, né? E aí você foca em fazer só o que você é bom, no caso, se você for mais pro lado da programação. Se você tiver mais pro lado artístico ali, você procura um programador para te ajudar e assim por diante, né? Ou então, cara, você junta uma grana, trabalha com outra coisa e aí você tenta, né, contratar pessoas que têm, né, um nível ali superior, né? Tentar comprar assets mais caros e assim por diante. E esse é o jogo, entendeu? Faz parte. E bom, se você gostou dessa análise e quiser que eu analise um jogo seu, você pode solicitar uma análise, mas para isso você precisa se tornar um membro. Então você vem aqui, clica aqui no botão de Seja Membro. Eu fiz um vídeo aqui explicando como que funciona o nosso sistema aqui de membros, porque tem vários planos de membros aqui, né? Os planos que te dão acesso à análise são esses que começam com a análise, tá? O que, se você quiser um vídeo igualzinho esse aqui, é nesse plano aqui, mas eu recomendo que você assista esse vídeo aqui e veja o que é mais interessante para você. Tem outros planos até para quem quer só apoiar o canal, não tem necessariamente interesse em solicitar uma análise. E assim vocês vão estar me incentivando a continuar criando conteúdo gratuito aqui para todo mundo. Queria agradecer aí a todo mundo que já é membro aqui do canal e apoia o conteúdo, mas você também tem formas gratuitas de me incentivar a continuar criando conteúdo aqui, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando um comentário aí embaixo e recomendando esse vídeo aqui para uma outra pessoa que você acha que possa gostar também. No mais é isso, Deus abençoe vocês, os jogos de vocês, nos vemos no próximo vídeo e fui!